E eu quero deixar uma palavra para a sua vida, nesta noite festiva, nesta noite tão especial. Salmo 133. Amém, amados? Salmo 133. Vamos ler então a palavra de Deus. Vocês leiam o versículo 2, eu lerei 1 e 3, amém? Não importa a versão. Então vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vocês. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos ler juntos o versículo 1, não importa a tua versão, vamos lá? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mais uma vez vocês. Mais uma vez, irmãos. Amém. Pode assentar um pouquinho. Eu quero deixar uma rápida palavra aqui para vocês, nessa última palavra deste ano pastoral, e depois teremos louvor, testemunho. Pastor Marquinhos já está deixando também uma palavra para vocês, e depois teremos a ceia do Senhor, tá bom? Irmãos, é noite de gratidão, é noite de fazermos sempre uma reflexão da nossa vida, e de olharmos para trás, e vermos quantas bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida. E quando a gente olha nessa expectativa, nós vamos ver que os salmos da Bíblia refletem bem isto. Os 150 salmos das Escrituras Sagradas, nós vamos observar que são 150 salmos que expressam gratidão dos homens de Deus diante do Deus Criador, porque esses salmos expressam as experiências reais, experiências da manifestação do Deus vivo, do Deus verdadeiro, na vida do seu povo, na vida do povo da antiga aliança, do povo de Israel. E o Espírito Santo então moveu na vida desses homens, que durante um período de 1000 anos, escreveram esses 150 salmos. Desde a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, até posteriormente a saída do cativeiro babilônico. E então, durante esses 1000 anos, Deus usou de forma maravilhosa esses homens para relatar os feitos do Deus Altíssimo na vida do povo de Israel, expressando então o amor de Deus, o cuidado de Deus, o sustento de Deus, a confirmação de Deus, a manifestação das misericórdias de Deus na vida do povo de Deus, onde Deus foi cumprindo o propósito dele para com o seu povo até chegar nos nossos dias. E então, meus irmãos, nessa noite também, que nós olhamos para trás e nós vemos a manifestação do poder de Deus. Tivemos tanta luta, tivemos impossibilidades, apareceram circunstâncias enormes, algumas delas nós estamos lutando ainda, mas o fato é
que o Senhor, nosso Deus, Ele tem tido cuidado de nós. O fato é que, apesar de todas as impossibilidades, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós estamos aqui para agradecer a Ele por mais esse ano que Ele nos deu, e entrando no novo ano cheio de expectativa. Amém, irmãos? E esse salmo, então, que eu li para vocês, é um desses 150 salmos que vão expressar essas experiências verdadeiras do povo de Deus com o seu Deus. E aí, meus irmãos, alguém já disse que quando nós somos unidos, nós somos sempre mais fortes. Mas quando nós não somos tão unidos, nós não somos tão fortes. E esse salmo expressa o valor da unidade. Esse salmo expressa a importância da unidade do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus vive em unidade, então esse povo de Deus vai vencer. Esse povo de Deus vai superar. Esse povo de Deus vai saltar as muralhas. E é isso que esse salmista está expressando. Ao longo dos anos de experiências do povo de Deus com o seu Deus, ele olha para trás e ele vê o valor da unidade, a importância da unidade do povo de Deus, e ele escreve apenas esses 3 versículos. Aqui, o título que o autor deu, a excelência do amor fraternal, e eu falo o valor da unidade cristã, e eu dei um tema para essa mensagem, expressando a nossa unidade, porque é um salmo que expressa a maravilha da unidade do povo de Deus. É na unidade, irmãos, que nós vencemos, é na unidade que nós saltamos as muralhas, é através do perdão, do suportar, do caminhar 2, 3 milhas, é através de você saber conviver com as diferenças uns dos outros, e caminhar nesse amor bendito. E é assim que o povo de Deus deve andar, porque o maior mandamento é amar o seu Deus acima de todas as coisas, mas o segundo maior mandamento é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós amamos, meus irmãos e irmãos, nós amamos a Deus, porque como diz o apóstolo João, quem não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, se nós amamos aos nossos irmãos que nós vemos, então nós estamos provando para Deus que nós amamos a Ele, porque amar é mandamento dEle. Amém? E aí, gente, nós vamos ver que nós fomos chamados por Deus, então, para expressar a nossa unidade. Eu destaco de forma abreviada 3 aspectos da unidade cristã nesse texto. O primeiro aspecto que eu encontro aqui da nossa unidade cristã é que ela, meus irmãos, é preciosa demais diante de Deus. A nossa unidade como povo de Deus é preciosa demais diante de Deus. Vejam o que o versículo 1 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja que o Espírito Santo está usando este salmista para falar ao povo de Deus como que Deus se agrada da nossa unidade, como que a nossa unidade é suave diante de Deus, como que Deus, Ele se agrada, se compraz quando a igreja, ela vive em unidade.
Quando a igreja suporta, perdoa, libera perdão, não murmura, não reclama, quando a igreja é cooperadora, quando a igreja é serva, quando a igreja está ali, perseverando, nesse amor maravilhoso. Gente, a Bíblia está falando que isso é bom, que isso é agradável diante do Senhor nosso Deus. Então vejam, meus irmãos, esse aspecto da nossa unidade é fundamental diante do Deus Criador. E nós olhamos toda a Escritura, nós vamos ver que no capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus fez aquela oração tão profunda, e ele orava a Deus para que a igreja fosse una, como ele, o Pai e o Espírito Santo é um. Porque quando a igreja, então, ela está unida, essa igreja vai glorificar Deus, essa igreja vai manifestar o amor de Deus, a salvação de Deus, vai cumprir o propósito dela aqui na terra. Amém, gente? E o segundo aspecto que nós encontramos aqui para expressar a nossa unidade cristã, o segundo aspecto, irmãos, é que na nossa unidade nós refletimos a unção e a presença de Deus. É o que diz o verso 2. O que diz o verso 2? É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Observem que o salmista aqui, ele faz uma analogia da unidade dos irmãos, com o óleo da unção, que era derramado sobre os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas eram ungidos com o óleo da unção, com o azeite, que representava, que manifestava a descida do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a unção do Espírito Santo, que manifestava então a presença de Deus na vida do povo, e capacitava aqueles sacerdotes para o serviço, para o ministério, para o sacerdócio, de oferecer culto ao Deus vivo, de levar o povo de Deus à adoração diante do Deus Todo-Poderoso. Então, ele faz essa analogia da nossa unidade com a unção do Espírito Santo, representado pela unção, pelo óleo da unção no sacerdote levítico, que ungia ele para a obra de Deus. E aí ele expressa muito bem, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, porque Deus escolheu Arão, da tribo de Levi, com seus filhos, para exercer o ofício sacerdotal no deserto, e posteriormente, em todo o ministério do povo de Israel, da antiga aliança, os levitas da tribo de Levi, de onde descende Arão, seus filhos, é que exerciam esse sacerdócio. Irmãos, vejam a importância da unidade. Quando vivemos então unidos, nós vivemos nessa unção maravilhosa. Quando eu e você, quando a igreja está unida no mesmo parecer, na Bíblia, na palavra de Deus, quando nós abrimos mão dos nossos eu acho e ficamos com a Bíblia, aí nós começamos a viver a verdadeira unidade. Aí nós vamos sentir essa unção, essa glória, essa presença de Deus, e nós vamos então
oferecer um culto verdadeiro ao Deus eterno. Nós vamos, o nosso louvor, a nossa adoração vai ser genuína diante dele. Nós vamos então ser verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, mas para isso precisamos viver em unidade. E se nessa noite você tem alguma amargura no teu coração, se nessa noite você tem alguma mágoa no teu coração, se nessa noite você tem alguma queixa contra alguém, é noite de você liberar o perdão, ser sarado, viver em unidade e sentir a unção de Deus na tua vida. Sentir essa presença maravilhosa, capacitadora, essa unção do alto, que traz cura, refrigério, restauração, renovação, alegria, a presença do Deus Todo-Poderoso na tua vida, e viver em novidade de vida, e viver um novo ano, cheio de novas expectativas, deixando para trás as coisas que ficam, e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, gente? E o terceiro e último aspecto aqui da nossa unidade cristã, que eu quero destacar aqui para vocês, é que a nossa unidade então vai revelar a bênção da vida abundante, da vida eterna, feliz eternamente com Deus. Veja o versículo 3, que diz: como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena o que, irmãos? A bênção e a vida para sempre. Então ele vai fazer outra analogia, do valor da nossa unidade, e ele agora olha para a geografia de Israel, e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, ele lembra da importância do Monte Hermon para Israel, etnia. Irmãos, o Monte Hermon, ele tem 76 quilômetros de comprimento, praticamente daqui na divisa de Mangaratiba com Itaguaí, 17 quilômetros de largura, e esse monte, ele se destaca por 3 picos altos, mas esse Monte Hermon, ele fica na divisa de Israel com a Síria, ao norte. E ele, durante todo o ano, praticamente todo o ano, ele fica coberto com neves e gelos, e a altura dele é de 2.814 metros de altura, e esse Monte Hermon, com todo esse comprimento, largura, e com a neve que cobre ele, o salmista olha para esse Monte Hermon, e olha para a geografia de Israel, etnia, ao redor desse monte, a maioria das terras em Israel, ao redor de todo esse comprimento desse Monte Hermon, é uma região desértica, e então, o que acontece? A umidade que vem dessa neve, dessa geleira, no calor, derrete grande parte dessa neve, dessa geleira, e desce então, e vai irrigando toda aquela terra, produzindo vida naquela terra árida, naquela terra seca, naquela terra que você olha e não dá nada, mas então o Hermon, ele vai produzir a irrigação, com os ventos que sopram, e ele então fortalece o rio Jordão, que nasce na cabeça do Hermon, e que deságua no mar da Galileia, e ele vai abençoando toda a nação de Israel, apesar dos montes
de Sião estarem longe do Monte Hermon, mas aquele vento de umidade leva aquela frescura e traz então a irrigação da terra, trazendo vida, trazendo a bênção de Deus. O salmista, ele olha esse monte, o que ele produz, e ele então faz essa bela analogia da unidade do povo de Deus com o Monte Hermon. Aleluia, irmãos. Ah, meus irmãos, quando a igreja vive em unidade, ela gera vida. Quando a igreja vive unida, ela gera as bênçãos de Deus. Quando o povo de Deus vive em unidade na terra, esse povo de Deus vai trazer a vida de Deus, a vida eterna, que Ele promete em Cristo Jesus o Senhor, as ricas bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Veja, irmãos, a importância de nós vivermos em amor fraternal. Veja a importância de nós lutarmos pela unidade da igreja, porque quanto mais então unidos nós somos, mais nós vamos gerar vida, como o orvalho do Monte Hermon, que descia, irrigava a terra árida, o deserto árido, e aquele deserto então florescia, trazendo vida, abençoando o povo, alimentando o povo. Deus era glorificado, assim a igreja. Quanto mais você suporta, abençoa, libera perdão, busca a comunhão da tua igreja, mais então você vai refletir a vida de Deus na tua vida, mas então você vai refletir as ricas bênçãos de salvação através da tua vida, e você vai ser um instrumento de salvação aqui na terra. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Aleluia! E a minha pergunta, então, para fechar essa última palavra pastoral desse ano: você tem expressado esses aspectos da nossa unidade cristã? Você tem expressado isso na sua vida? Você tem expressado a importância dessa unidade? Então nós vimos aqui que a nossa unidade, ela é preciosa demais diante de Deus. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em segundo lugar, a nossa unidade reflete a unção e a presença de Deus. É como óleo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, as vestimentas sacerdotais. Aquele azeite era derramado nos sacerdotes, eles tinham as vestes especiais, e aquele azeite era derramado na cabeça, descia sobre a barba, descia sobre a orla, e ele era ungido para a obra de Deus. A nossa unidade, ela reflete essa unção maravilhosa. Amém, amados? E em terceiro lugar, a nossa unidade revela a bênção da vida eterna. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: como é que está o teu coração? Está ferido? Está magoado? Agora você comenta assim com a pessoa que está mais perto de você: é noite de você liberar perdão. Amém? Compartilhe com ele ou ela: é noite. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão com vergonha de falar isso? Fala aí, gente. É noite de liberar o perdão. Amém? Bem, a semente foi semeada, e teve uma que caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram. O Senhor Jesus explicou que essa semente é aquela que as pessoas recebem com alegria, mas o diabo vem e rouba essa palavra. Que o diabo não roube essa palavra no teu coração. Amém, irmãos?